camarão na moranga, sanduíche de camarão, camarão no azeite, camarão frito, camarão estalado. Estalado. Estalado? Estalado? Assim começou. Bem-vindos a mais um Nerd Office e bem-vindos a mais um Que Fim Levou, Gaveta! Sim, esse é um quadro muito sucesso, muito legal. As pessoas mandam ainda muitos personagens fictícios. Lembrando, o Que Fim Levou dos personagens da ficção. Exato. Certo? É um quadro criativo, que mexe com o imaginário. É divertido. Divertido de se fazer. Hoje nós faremos uma sugestão de alguns ouvintes, vários, ou talvez só, não sei. Falaremos sobre Forrest Gump. Ah, rapaz! Forrest Gump, vocês devem ter aquela vida atribulada. Quem não conhece a vida de Forrest Gump? Não é? Uma vida memorável. Um garoto especial. Exato. Que corria muito. Corria muito. Que foi pra guerra, que jogou ping-pong, que virou pescador. Influenciou tantas pessoas, testemunhou fatos históricos tão importantes lá da história dos Estados Unidos, né? Teve, inclusive, parte da vida dele que não é mostrada no filme. Sim. A época de faculdade. Ele tava lá com a Jenny, sabe, na faculdade. A Jenny andou introduzindo alguns brownies pro nosso querido Forrest Gump, deixou ele meio assim. Oh, wow. Forrest. Everything is just so beautiful. You're smiling and happy. Great. I'm smiling. I'm happy. Mas ele sobreviveu à faculdade. Passou, vocês sabem, né? Aí descobriu surpresas naquela caixa de chocolate que a mãe dele não esperava. Exatamente. Mas, e aí vocês sabem o que acontece, né? Ele reencontra a Jenny e conhece o filho, que ele não sabia que tinha, e aí ele deixa o filho pra escola e ele pensa, será que a nossa vida tem um destino? Ou se estamos simplesmente flutuando por aí? E aí a peninha sai flutuando, é muito bonito e tal. Isso, mas a vida dele continuou. Continuou, é claro. Ele ficou sentado ali a vida inteira. Ele tava jovem ainda? Exato. Né? Né? Exatamente. Então, ele foi um pai jovem. Sim. Um ótimo pai. Brincalhão. Pai milionário. Exato. Então mimou aquela criança como ninguém. Levou ele pra Nova York, na Fauas Fácil, que tem aquele piano famoso. E aí ele começou a brincar lá com o gerente da loja. Ele começou a tocar uma musiquinha, e aí que ele não sabia que tinha um garotinho coreano lá no fundo. Lá no cantinho, olhando ele brincar com aquele teclado gigante. E adorou aquela melodia, e aí dizem que anos e anos depois, quando ele ficou mais velho, foi um grande sucesso. É verdade. Conseguiu emplacar um grande sucesso. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. E aí o que acontece? Ele tá morando na casa da mãe dele. Isso, aquela casa em New Orleans, era isso? Greenbow, Alabama. E aí aquela casa tá muito velha. Ele se dedicou muito ao filho. E aí não cuidou da casa. Você tem os problemas estruturais, né? Olha, eu sei o que é isso, cara. eu já tive piso de cozinha pulando na minha cara. Olha, coitado do Forrest, porque olha aí. Cara, e aí, cara, no fim a casa dele não deu, cara. Não dava pra ficar com a casa velha, teve que se mudar pra cidade, pra um apartamento. Aí eles saíram e foram, exatamente, morar num apartamento na cidade grande. O filho dele cresceu, né? Isso aconteceu anos depois. E aí o filho dele começou a ter uns problemas. Isso. Porque não sabe, né, se ele problema de pré-adolescência. herdou alguma coisa do Forrest, aquela pré-adolescência, ele começou a ver gente morta! I see dead people. You were. Ah, a cabeça de vocês explodiu. Olha aí o filho do Forrest Gump. E aí ele vai... E o Forrest ficou bolado. Ele ficou preocupado, mas não fez nada pra resolver esse problema. Exato, né? Dizem que tinha um psicólogo, o filho dele dizia que tinha um psicólogo ajudando ele. Né? E aí, o que acontece? Vocês sabem que o nosso querido Lieutenant Dan, ele investiu em companhias de frutas. Isso. Segundo o Forrest. Segundo o Forrest, ele abriu as cartinhas da companhia de fruta que tá dando muito lucro.
né? E ela... Só que o Forrest, o que acontece? Ele era investidor. Ele nem sabia direito o que era, mas a empresa... Quem tomava conta do dinheiro era o Lieutenant Dan. Ele que, né, gerenciava tudo. Mas o que acontece? Como o Forrest era também investidor, o nome dele estava lá, essa empresa de fruta estava tendo uns problemas. E aí o Forrest foi para uma reunião de acionistas. De acionistas, exatamente, né? E aí rolou um mega brainstorm lá, meu Deus, o que nós temos que fazer para essa companhia melhorar e tal. E aí perguntaram para ele, Forrest, o que você acha? E ele respondeu... I just felt like running. Eu gosto de correr por nenhuma razão em particular. Exato, e eles ficaram meio assim. Exatamente assim. Mas eu senti falta, sabe de quê? De ouvir música. Enquanto corria. Olha só, isso não teria um negocinho, né? Pra ouvir música com facilidade e tal, não sei o quê. Que coubessem muitas músicas. Muitas músicas. Porque eu corro por anos. Exatamente. E eu pudesse botar no meu bolso. iPod is right there. There's 1,000 songs. And it goes right in my pocket. E aí dizem que isso alavancou o sucesso da empresa de fruta, né? Venderam frutas como nunca. Os problemas do filho dele continuavam. O filho continuava vendo fantasmas. E ele não sabia se era o apartamento, não sabia se era o filho. Exato. Ele resolveu viajar. Sim. Vamos espairecer. Sim. E aí ele foi viajar pela Europa, não foi correndo. Não. Na Itália, ele acabou conhecendo os papas. Ai. Conheceu 2 papas. Ele foi ao Vaticano, né? Isso, e inclusive ajudou o pessoal lá porque estava um dia muito frio e o fogo tinha apagado e ele botou lenha lá na lareira. E inclusive o pessoal ficou tão quentinho que saiu da sala. Acontece que ele jogou a fumaça branca antes do tempo e acabou elegendo o Papa errado. Exato. Nossa, que força. Tanto que depois esse Papa resolveu renunciar. Disseram, né, que ele não se encaixou e tal, e tá fora. Mas a vida do Forrest continuava atribulada, ele viajando muito, o Lieutenant Dan com vários novos empreendimentos, investimentos. O Lieutenant Dan estava cuidando do dinheiro do Forrest. Então começou a investir o quê? Nas empresas.com. Olha. As empresas que dão dinheiro. As empresas que dão certo na internet. Que tem futuro. Não, nem todas. Mas a maioria delas tem. Ele foi para um jantar, né? Conheceu vários senadores, inclusive um tal de Barack. Né? E ele tava mostrando lá o iPod, né? Que era um grande sucesso e tal. E aí o Barack perguntou, então quer dizer que com esse aparelho vocês podem colocar milhares de músicas e sair correndo por aí? E o Forrest respondeu, yes we can. Yes, we can. E disseram que esse senador depois, né? Depois fez um grande sucesso com essa frase política, e tal, foi bem promissor e tal. Tanto depois diz que ele convidou o Forrest para um jantar com chefes de estado, foi bem interessante. Exato. O Forrest não parou de viajar desde então. Exato. Mas a vida continuou e o Forrest ele nunca esqueceu a Jenny. Nunca esqueceu a Jenny. Ele tentou ter outros relacionamentos. Nunca deu certo, o pessoal, as meninas não entendiam ele, as mulheres não entendiam ele. E ele, Jenny, falando de Jenny o tempo inteiro. E ele resolveu procurar a Jenny. E já que ela era uma boa moça e tinha falecido, ele foi procurar ela no céu. Olha aí, então, o Forrest foi um turista espacial. Exato, ele foi pro aeroporto procurar um voo pro espaço. Ficou algum tempo no aeroporto porque não conseguiu comprar o bilhete de embarque pro espaço. Ele não saiu do aeroporto, as pessoas perderam o Forrest mais uma vez. Onde está o Forrest? Onde está o Forrest? Tava morando no aeroporto. E aí o Lieutenant Dan encontrou o Forrest e falou, porra, cara, eu vou te ajudar. Vamos pagar alguns milhões pra você ter um turista espacial. Isso, exatamente. Ir pro espaço e aí foi o Forrest para o espaço. Foi? Era a época que você pagava pros russos, né? Isso. 20 milhões e tal, e você ia via Rússia pra Estação Espacial Internacional. Tinha todo um treinamento físico, condicionamento, que o Forrest sempre tirou de letra. Exato. E aí, procedimentos metódicos dentro da espaçonave. Exatamente. Tanto que ele adorava falar Houston, we have a problem. O que encheu um pouco o saco da galera de controle lá embaixo. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Na reentrada do foguete... Ele tava voltando? Exato, pra Terra. Eles tiveram um problema e o Forrest se perdeu.
se perdeu. Isso, eles não encontraram a cápsula de reentrada. Exato. Teve algum problema e ela caiu no meio do Pacífico. Ele sobreviveu. Exato, e ele virou um náufrago. Exato, ele conseguiu nadar até uma ilha e ficou lá, cara. Yeah! Look what I have created! Ficou ali e ficou naquela paranoia de Jenny, porque não encontrou ela no espaço, óbvio. Exato. E achou que a bola era Jenny, chamava a bola de Jenny, bola de Jenny. Pô, aí ele ficava com aquela lanterninha, tum na Jenny. Jenny. E aí ele falou, tem que sair daqui, vou voltar a procurar a Jenny, porque a Jenny bola não está me satisfazendo. Isso anos depois, ele Ficou tava muito tempo na ilha. E aí a Jenny Bola caiu no mar. Olha. E aí ele foi atrás da Jenny Bola. E aí ele caiu no mar. E o Forrest Gump não sabia nadar. Não sabe nadar. E ele começou a afundar. E começou, cara. E ele ia morrer afogado, cara. E veio uma sereia. Olha, por essa vocês não esperam. Veio uma sereia. E aí ele entrou numa viagem, né? Que ele viu a sereia e ele viu a Jenny. Exato, ele falou Jenny. E aí ele lembrou quando ele era jovem, apaixonado pela Jenny e tal. E a sereia beijou ele. E ela tirou todo o ar do pulmão dele e matou ele, porque é isso que as sereias fazem. Exato, não tem final feliz. Não tem cidade das sereias. Pelo menos não pro Forrest Gump. Não. Está chegando aos cinemas o filme do Will Smith, mas o filme do Will Smith e seu filho. Agora é duplinha. Deu certo eles botar o fim com isso. After Earth, depois da Terra, que eles vão cair na Terra selvagem, que não é mais habitada por seres humanos e tal. E eles têm um perrengue lá pra eles resolverem, certo? Eles têm que sobreviver. É um filme de sobrevivência, pelo que eu sei. Uma ação. E aí eles fizeram uma ação para o filme, para o lançamento do filme, que é um ARG, Azaghal. Saudade dos ARG? Poxa, quanto tempo, né? O pessoal fez um ARG que você entra e você começa a trabalhar para a Noe Corp. Que deve ser a corporação do filme. Sim. E aí, o que acontece? Ele tem várias fases, esse ARG. A primeira fase, você resolve muitos problemas de lógica, porque é tipo recrutamento pra você trabalhar lá. Legal. E aí depois, você tem tipo uma pessoa infiltrada lá que ela vai te dando dicas, vai soltando dicas durante vários dias, que você tem que resolver, você tem que pegar aquela dica, resolver a parada e ir com uma resposta certa em cada fase. Excelente. Cada fase vai ter, são 4 semanas, a gente já está na segunda semana, então você tem tempo de se inscrever agora, fazer as primeiras fases e se atualizar com quem está concorrendo, jogando. Excelente. As fases vão dar ingressos para você assistir qualquer filme no Cinemark, vão dar também kits de sobrevivência e o prêmio mais mega boga para quem completar a última fase primeiro, ou seja, tem que ser rápido. Tem que ser. Uma TV de 46 polegadas LED Sony. Excelente. Excelente. Um ARG te dá um prêmio desse. Uma TV durável dessa. É maneiro. Um prêmio que você vai poder usar até o dia que Will Smith fizer um filme com o filho dele e com o neto. Excelente, tá bom. Mas olha só, vai lá, se inscreve, tem o link aqui embaixo pra você se inscrever. Ainda dá pra você se atualizar e fica de olho que é o primeiro cara a resolver a última pergunta que ganha. Só esse primeiro cara. Então, boa sorte. Vai lá, depois da Terra. Perguntinha da semana, Azaghal. Qual o fato dessa riquíssima vida, a vida do Forrest Gump, que nós esquecemos de fazer nesse Que Fim Levou? E agora olha aqui a novidade da Nextorta! Camiseta nova! Acabou de chegar, não deu tempo nem de vestir. Olha aí, Zod!
Ajoelhe-se perante Zod, kneel before Zod. Clássico, vamos comemorar agora. Voltando o Super-Homem ao cunho popular, né? As pessoas estão voltando a falar, olha aí, vestindo a camisa, voltando a falar do Super-Homem, e que tal falar do nosso vilão clássico? Melhor do que Super-Homem, muita gente acha escoteiro, mas ninguém tem a pafúrdia de não se ajoelhar perante Zod, meu amigo. Então já está disponível na Nerd Store, acabou de chegar. Muito bom.